Bom, pessoal, vamos voltar aqui com mais uns vídeos tutoriais. Eu vou pegar essa lib2 e vou colocar aqui dentro, que eu não preciso mais disso aqui não. Era só para pegar aquela tag mesmo do Dojo. Pessoal, na aula passada eu tinha mostrado ah, um caso daquele, aquela questão lá do que eu disse que eu não sabia, né? Na verdade, a gente sabe e esquece. Quando a gente ativa esses struts dev mod, tá? A gente acaba vendo tudo que está sendo processado, tá? Em modo de desenvolvedor, tá? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês verem. Eu vou pegar a registration, tá? E vou executar ela, tá? Porque está no dev mod, tá? Então, beleza. Antes de inicializar a página, né? Ele dá essa série de exception aqui, até exception mesmo, né? Isso aqui tem que ser tratado sim, tá, pessoal? Mas você percebe que ele não interfere em nada, né? Se eu colocar aqui um exemplo meu teste, né? E enviar, tá enviando normal, né? E executa, tal, ele tá redirecionando normal para nossa welcome, para aquela pasta. Para aquela pasta não, para aquela página. Tá. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui, tá? Deixa eu fechar isso aqui, deixa isso aqui aberta. Eu vou tirar esse cara aqui que a gente tinha colocado, tá? Vou dar um Ctrl S. Agora eu vou executar a página aqui. Pronto, não tem mais aqueles exception, né? Talvez a gente trate, talvez a gente não trate, tá? Então, só pra não ficar aquele ar de, pô, o cara tá ensinando uma coisa que ele não sabe, né? Mas eu tô aqui pra aprender junto com vocês, tá? Porque assim, muita coisa eu sei, tá? Mas algumas coisas a gente esquece, né? Lembra daquele caso lá que eu falei do XML, né? Que no caso eu ia copiar o filters lá, porque assim, isso aqui eu sei de cabeça, tá? Mas se eu fosse fazer um vídeo para colocar um pedacinho desse daqui, só para ter que colocar um pedaço desse, colocar o que eu preciso dessa estrutura aqui, sempre fazer um vídeo só para isso, né? A gente ia ter 1 milhão de vídeos e não ia ser tão produtivo, né? Então certas coisas a gente já é um pouquinho mais sacal. Não precisa, realmente não precisa. O importante é a vivência que você tem com os componentes, tá? E o traquejo que você acaba pegando em saber para que serve, como funciona, né, e como utilizar, tá? Então, basta você saber que toda vez que você for criar o seu projeto de struts, você vai precisar de um filtro, tá? Senão, praticamente sua aplicação não tem struts, tá? Tem mais alguns componentes que a gente vai estar colocando aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou simplesmente arrumar isso aqui, né? Deixar bem indentado, né, pessoal? Não é questão dos meus códigos, você tá vendo que aqui tá uma série de bagunças. Deixa eu ver, Ctrl A, Ctrl Shift F, então já deu uma indentada. Essa indentada serve aqui pra gente. Beleza. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Essa daqui é a tela de welcome, vou colocar o mesmo título daqui aqui. E eu vou dar uma arrumadinha. E você dá uma arrumadinha na sua aí. Tá, então a minha vai ficar assim. A registration precisa também arrumar o título dela aqui. Não, já tá arrumado, beleza. Pessoal, vamos fazer algumas coisas agora antes de seguir com os nossos tutoriais, tá? Que a gente criou uma estrutura aqui, né? E essa estrutura, essa aqui eu não vou jogar fora, tá? Essa aqui eu vou usar, essa estrutura. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui no body, tá? Como eu já fiz em alguns tutoriais, né? Pra gente ter um sabor nas nossas páginas aí. Tá? Não é uma aula digamos assim, de designer, tá? Vou colocar a tag aqui, background, tá? Granude não, é ground, background, 2 pontos, tá? E tralha, né? E espero que ele me ajude aqui. E39, não, E35, 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 tá? E ponto e vírgula. Ctrl S. Vamos ver se o Eclipse me ajuda aqui. Ajuda. Pronto. Agora eu não fico com esse vermelho, né? Vou ficar com a cor mais... Deixa eu ver aqui. Ele abriu a paleta de cor, essa paleta do Eclipse.
tá? Eu vou seguir o padrão do nosso curso, tá? Então, basicamente, vou colocar um amarelo, só que eu não vou colocar esse amarelo esquisito aí não, né? Vou colocar um amarelo mais, deixa eu colocar amarelo mesmo, aqui, e um amarelo mais clarinho, tá? Não vai ser aquele amarelo cheguei da chamada do curso não. Tá, então beleza. Tá? Então esse vai ser o nosso background, tá? Uma cor para o nosso background. E pessoal, eu vou estar ensinando mais para frente quando vocês podem estar utilizando umas variáveis que ela pega o contexto da aplicação e completa o caminho, tá? Mas por enquanto, tá? Por enquanto, vamos deixar esse style aqui, tá? E aqui também no environment setup a gente vai pegar e vai colocar aquela tag lib, tá? Deixa eu procurar ela aqui, tá? Copiar ela aqui, tá? E vou deixar ela aqui, tá? E a gente vai utilizar esse include em todas as páginas que a gente for trabalhar, tá bom? Tá? E juntamente desse include vai ter, para mim não precisar colocar em todas, né? A gente vai criar um template daqui a pouco, tá? Então vou colocar aqui link, hell, né? Colocar aqui style sheet e um href. Aqui vai para nossa eu vou deixar ele completar o caminho aqui até para você ver, tá? Então, como eu estou dentro de uma pasta, né? Eu preciso colocar os dois pontinhos e a barra para sair dessa pasta que eu estou para poder entrar em outra pasta. Então é assim que a gente faz o caminho, né? Então beleza, tá? Espero que você entenda. Esses dois pontinhos aqui, que nem naquele comando lá do CMD, CD dois pontos para sair da pasta, aqui é a mesma coisa, dois pontinhos, só que a gente não coloca CD, né? A gente coloca uma barra. Então eu tô saindo dessa pasta que eu tô, que é a de includes, tô saindo aqui para fora para entrar aqui dentro, tá? Então por isso que tem esses dois pontinhos, tá? Então beleza, esse include aqui, eu vou criar agora uma página chamada template, tá? Que aí toda vez que eu tiver que criar um novo exercício, aí fica mais fácil, tá? Vou colocar minúsculo, tá? Para seguir o padrão, template, tá? Não é muito bom colocar o nome da página tá começando com letra maiúscula, tá? E quando for um nome composto, tá? A gente tem que colocar alguns padrões, ó. Escreve tudo junto, tenta não colocar nem um underline nem espaço, tá? Fica feio, tá? Espaço na verdade não funciona, né? O que você não pode colocar o tracinho, tá? Então fica feio, tá? Fica esquisito e atrapalha quando a gente for trabalhar com alguma escrita de URL. Então deixa eu ver, aqui eu vou tirar esse page aqui, eu vou recortar ele aqui e vou estar colocando ele também no include aqui, tá? Então todas essas diretivas vêm para cá, tá? E conforme a gente for avançando, a gente vai colocando. Não é uma boa prática utilizar para a página que vai estar utilizando componentes simples, tá? Mas a gente acaba ganhando um tempo aí na hora de desenvolver, tá? Então eu vou colocar o título dessa página aqui que vai ser o template, tá? E ela vai receber um include, né? Então eu vou colocar aqui JSP dois pontos include, tá? Eu vou colocar aqui a diretiva page igual a e vou fechar esse cara aqui, tá? Então vai ser a minha página de includes, né? Includes barra environment setup, ok? É isso mesmo. Aperta o Ctrl, né? Aperta o Ctrl e joga em cima, aqui em cima, se ele não está linkando, tá? Então é includes, tá? Environment setup. Eu ainda não completei, então .jsp, tá? Agora segura o Ctrl, tá? Se ficar azulzinho significa que essa página tem include.
Tá? Beleza, para testar, só para testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma tag S, né? Uma S text, tá? E eu vou colocar uma key aqui, tá? Então você já está aprendendo mais outra tag. E vou fechar essa tag aqui, tá? Então vou dar um Ctrl S aqui. Ele está me reclamando, pessoal, tá? Ele está dizendo que precisa dessa tag lib, tá? Mas será que ele precisa mesmo dessa tag lib? Deixa eu colocar aqui user name, né? E na verdade eu acho que está no lugar errado, né? Acabei de lembrar que eu estou fazendo meio que aleatório essa aula pra gente dar um gás, né? E acabei entendendo o seguinte, que tem um style, né? Eu acho que esse include não vai servir muito pra gente, tá? Eu vou recortar isso aqui e vou colocar, vou copiar só. Eu acho que esse include não vai servir muito pra gente. Por quê? Tá? É bom que a gente pensa também a respeito. Eu tenho a tag do style e ela tem que estar dentro da head. Tá? Então para eliminar o conteúdo daqui não serviu muito. Tá? Deixa eu dar um Ctrl S. Username. Deixa eu ver. Tag text. Atributo. Name. Na verdade não é key. Ctrl X. Vou colocar o nome aqui. Username. Vou tirar esse key daqui. E vou fechar minha tag para ela parar de chorar. Então Ctrl S. Só vou colocar esse text aqui e vou executar essa página. Pessoal, vamos desconsiderar isso aqui, tá? Vamos desconsiderar isso, que ele não vai ter serventia nenhuma. Mas o nosso template está aqui, tá? Principalmente com os componentes. Então quando eu for copiar para fazer algum exemplo, a gente já tem um exemplo pronto que não precisa tá escrevendo as tag lib, etc, etc. Né? Tá? Então o nome do usuário. Olha que legal, pessoal. Ele me trouxe, né? Eu coloquei username, ele está me trazendo um property, tá? Então eu posso começar a trabalhar aqui, colocar vários properties para construir meus formulários, etc, etc, tá? Então, também basicamente essa tag aqui, ele é só representante de um texto, tá? Nada mais. Não representa nada mais que um texto. Então deveria representar mesmo um texto. Mas aí cai na questão da internacionalização. Então ele passa a ler, né, o conteúdo do nosso properties, né? Inclusive a gente tem vários aqui. Se você fez, pode deletar isso aqui, tá? Foi dos primeiros exemplos que eu falei que a gente ia ter. Vamos deixar só o do action, tá? Beleza. Então, pessoal, esse vídeo eu vou encerrar por aqui, tá? Foi basicamente para fazer algumas modificações, tentar fazer algumas outras. Depois eu vou pensar o seguinte. Eu posso também não ter esse cara aqui. E posso ter isso aqui no miolo da minha página lá na header, né? Só que aí não é interessante colocar as tag libs ali, tá? Então, de qualquer forma, eu vou estar criando mais outro include, tá? Um include, digamos, para script e links, né? E outro include para as tag libs, né? E para a diretiva da página. Aí não tem problema, tá? O fato dele não ter reconhecido aqui, tá? Eu já até te digo o que foi, tá? Quer ver o template? O fato dele não ter reconhecido aqui a tag lib quando ela estava dentro do include é porque a melhor maneira de você trabalhar é fazer um page import, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Não é fazer include. Include, você pega uma página realmente JSP e coloca. E ela não faz aquela ligação completa que faria um page import, tá? O page import, ele importa e isso aqui passa a não ser mais uma página. Quando ele faz parte dessa página aqui, ele acaba virando um pedaço dessa página, tá? E o include, na verdade, a gente coloca uma outra página, tá? A gente faz uma associação de outra página. E eu tinha até limpado o conteúdo delas por conta disso, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente continua vendo mais algumas coisas do Struts, do projeto Struts mais pra frente. A gente vai ver muita coisa, viu, pessoal? Muita coisa mesmo. Tá? Então aguardo você até o próximo vídeo.